Olá, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Aguardar o pessoal chegando. Boa noite. Com muita alegria, estamos aqui para realizar essa primeira live do projeto Meu Caminho com Maria, né? E hoje nós teremos a presença do Hélio de Maria. Vocês estão vendo aqui essa mãozinha aqui, ó, que tá aparecendo? De Nossa Senhora. Desde já, receba Nossa Senhora na sua casa. Ó, meu marido entrou, Gláucia. Boa noite para vocês. Beijos, New Jersey, olha. Rita, Daniele. Que Nossa Senhora passe à frente dessa live, né? Que seja Nossa Senhora tocando os corações com esse testemunho do Hélio, que vai ser falado aqui. E esse projeto, gente, nasceu do coração de Deus. Nada é mérito meu, nada é para mim. Tudo é para que ela seja mais conhecida, para que então possa ser mais amada. Né? Então, por isso, nós estamos aqui hoje, nessa noite. Agradeço a presença de todos, desde já. Neide, o pessoal está entrando, boa noite. Luciana. Então, olha, eu sei que tem muita gente nova. Se tem alguém que não me conhece ainda, meu nome é Bruna, tenho 30 anos, sou casada há quase 9 anos, ainda não temos filhos. E foi através dessa espera que o Senhor tem nos moldado, né? Meu marido tá aqui também, ele pode falar. Nossa Senhora tem nos moldado nessa espera, né? E como tem sido lindo colher os frutos desta espera em Deus. Porque só com Deus, com o auxílio de Nossa Senhora, a gente consegue passar por tudo, não é? Então eu vou chamar o Hélio aqui para ele começar a nos contar muitas coisas lindas que Nossa Senhora fez na vida dele. Vamos ver. Hélio. Salve Maria! Salve Maria, boa noite. Boa noite! Tá me ouvindo direitinho, né? Tô sim. Tá perfeito. Beleza. Aqui o áudio pra mim. Hélio está usando a camisa dele. Passa um Ó, pouquinho, Hélio, ó. pra eu ver. Olá, hashtag Meu Caminho com Maria. Primeiramente, Hélio, gostaria de agradecer imensamente, né, pelo seu sim, agradecer pelo dom da sua vida, da sua missão. Então, conta pro pessoal um pouquinho da sua vida, como que é a sua missão, conta um pouquinho sobre a sua família, como que é aí sua rotina, para depois a gente entrar no seu testemunho em si. Tá bom, então. Boa noite para todos aqueles que estão nos acompanhando. Já quero também, Bruna, agradecer o convite. É sempre uma imensa alegria poder fazermos uma live junto, ainda mais para se tratar a respeito de Nossa Senhora, que também é um dos lemas da nossa vida, é tornar Nossa Senhora mais conhecida, amada e honrada, né? Faz parte até da nossa regra de vida, nós colocamos assim, que ninguém passe pela nossa vida sem amar Nossa Senhora. Então é uma imensa alegria poder fazer parte desse projeto. Bom, eu me chamo Hélio Maria, como a Bruna falou, tenho 35 anos, eu sou casado há 9 anos e tenho 6 filhos, minha esposa está grávida do 6º, né? Então eu sempre falo isso, que o pessoal às vezes fala, parabéns, vai ser pai de novo. Não, a vida começa na concepção, então a partir do momento em que minha esposa concebeu, eu já sou pai e ela também já é mãe, né? E estamos aguardando aí mais um menino. São 5 meninos agora e somente uma menina reinando aí, coitada, né? No meio desses 5 meninos para cuidar dela, né? E eu sou fundador de uma comunidade também, chamada Comunidade Missionária Mariana, onde o nosso carisma consiste numa entrega total à Santíssima Virgem, para melhor viver uma entrega total a Jesus. Tenho anunciado o Evangelho já há mais de 15 anos e nesses 16 anos de caminhada, eu dediquei já 15 anos da minha vida a estudar sobretudo aquilo que se diz a respeito
a doutrina da fé católica, mas de modo especial nesses 15 anos me dediquei a estudar sobre Nossa Senhora. Então, resumidamente, seria isso, para nós também não ficar perdendo muito tempo falando de uma pessoa tão insignificante que sou eu, para falar daquela que merece tudo, que é Nossa Senhora. Amém. Então, Hélio, conta pra gente como que foi, assim, a sua vida antes da sua conversão, como que foi que se deu a sua conversão e sua vida depois, né? Conta isso pra gente. Então, assim, graças a Deus, eu nasci em um lar bem católico, né? Minha experiência com Nossa Senhora, eu costumo dizer que ela começa desde o ventre materno, pois minha mãe me consagrou a Nossa Senhora quando eu ainda estava no ventre dela. Eu tive a alegria de ter um avô, assim, maravilhoso, e ele que nos ensinou a rezarmos, sabe? Irmos para a missa, rezar terço. Então, eu com 5 anos de idade, eu já rezava terço na casa do meu avô. Então, as pessoas até ficavam admiradas em ver uma criança que gostava de rezar, que sempre estava falando de Deus. Mas houve também um momento de dificuldades na minha vida. Eu passei por algumas rejeições dentro da minha casa por parte do meu irmão mais velho, e que me batia, que dizia que não era irmão dele, chamava meu irmão mais novo para ir lanchar, e quando eu queria ir, ele dizia que não era para mim ir porque me odiava. Então, isso foi gerando uma revolta dentro do meu coração. Naquela época, eu ficava tentando entender o que eu fiz para o meu irmão me odiar, e eu não conseguia encontrar resposta, porque eu tinha ali mais ou menos uns 9 anos de idade, né? E aí, nesse período que foram acontecendo essas coisas também, minha avó ficou doente. E quando minha avó ficou doente, minha mãe se ausentou de casa entre um ano, entre casa e hospital, casa e hospital. Meu pai nos deixou muito livre. E aí veio também a questão das má companhias. E São Paulo é claro, lá em 1 Coríntios 15, 33, que má companhia corrompe os bons costumes. Então eu comecei a perder os bons costumes que meu pai e minha mãe me haviam ensinado. Então vieram essas amizades, né, assim, do mundo, que trouxeram tudo aquilo que o mundo proporciona, como xingar, coisas pornográficas. Então eu comecei a mentir, a roubar uma coisinha e outra. Resumindo, com 14 anos de idade, naquela época eu tinha as 2 orelhas furadas, né? Uma argola em cada orelha. Eu usava 4 cordão de prata, anel, pulseira. Antigamente tinha aquela bermuda que vinha na canela, que era da marca da Ciclone, então eu usava aquela jaqueta da Adidas, e meu sonho nunca foi ser quem eu sou hoje, pregar, ser missionário católico. Meu sonho era cantar rap, e eu tive um grupo de rap na época chamado Retrato do Gueto. Conheci quase todos os grupos de raps do entorno aqui de Brasília. Então, com 14 anos de idade, eu já era uma pessoa que minha mãe já nem me conhecia mais, né? Porque com 14 anos de idade eu já estava escondendo 38 no quintal de casa. Até os 19 anos foi minha experiência com Deus. Eu dormia no mesmo quarto, por exemplo, que meu irmão mais novo, e nós ficamos 1 ano e meio sem um falar com o outro, né? Meu irmão mais velho vinha me bater, só que agora eu tinha crescido. Então a gente brigávamos, um quebrando cabo de vassoura no outro. E por muitas vezes minha mãe teve que separar a briga. Hoje eu fico imaginando o quanto foi difícil para minha mãe nessa época. Porque ela entrava no meio, separava, e ela me via chorando, tremendo de tanta raiva. E eu dizia assim: mãe, vou matar esse desgraçado e vou beber o sangue dele. Era isso que eu dizia. Então imagina uma mãe ter que ouvir isso, né? Minha irmã mais velha também já não andava na minha casa, porque um dia bati nela, xinguei ela de tudo que era nome também. Com meu pai, eu mal falava com meu pai. E houve uma época que eu só falava com minha mãe. Mas muitas vezes também maltratei minha mãe. Às vezes eu queria sair, minha mãe não queria me deixar sair. Então muitas vezes batia a porta no rosto dela e dizia: eu quero que a senhora morra, que a senhora vai para o inferno, a senhora é a pior mãe que tem, né? É até uma dor no coração sempre quando eu tenho que repetir isso, né, que eu falava para minha mãe. Mas essa foi, assim, a vida que eu fui levando, afastado de Deus, de Nossa Senhora, e a situação ia ficando cada vez pior, porque os meus amigos começaram a morrer, então, né? Foi um rapaz, por exemplo, que andava comigo, ficou 1 semana desaparecido, e nós andávamos na rua, né, e perguntava para um e para outro: você viu fulano? Você viu fulano? E depois de dentro de 1 semana, a polícia encontrou o corpo desse meu amigo dentro do mato. Ele foi degolado.
Então, assim, meu outro amigo morreu executado num bar com 10 tiros na cabeça. O outro foi usar droga no amigo com os seus amigos e ali foi assassinado também. Outro morreu na rua, ajoelhado, chorando, implorando pela sua vida, e o rapaz, sem misericórdia, apertou o gatilho, né? Outro amigo meu também, levaram para uma chácara e ele foi assassinado, retalharam o rosto dele com faca. Então, assim, foi muito difícil para mim essa época, porque eu vi que todos aqueles que estavam em volta começaram a morrer, então eu achava que esse também ia ser o final da minha vida, né? Então eu tinha uma convicção muito grande que aos 19 anos de idade eu iria morrer, sabe? Então, assim, sabe quando você tem aquela sensação que você vai morrer cedo? Então eu tinha essa convicção que aos 19 anos de idade eu iria morrer, né? E você foi perdendo seus amigos, você tinha quantos anos? Então, eu comecei a perder meus amigos, Bruna, quando eu tinha mais ou menos ali de 16, 17 até 19 anos, que foi quando eu tive a minha experiência com Deus. E aí, assim, foi difícil porque aqueles que não morreram foram presos, outros foram parar em cadeira de roda, mas tem uma coisa, assim, extremamente interessante, né, nesse meu testemunho, que quando eu tive a oportunidade de estar lá no Dunga, no programa do PHN, nós falávamos sobre isso, que apesar da vida que eu levei, eu vi o quanto Deus cuidou de mim, e hoje, né, como uma pessoa que está em Deus, que está rezando, procurando fazer a vontade de Deus, eu consigo ver que tudo também é o dedo, o cuidado da intercessão de Nossa Senhora na minha vida, né, pelo fato de minha mãe ter me consagrado quando eu ainda estava no ventre dela. Porque, assim, sempre quando alguém veio e machucou, feriu, matou um dos meus amigos, eu nunca tive presente. Então, sempre que um dos meus amigos roubaram, fizeram mal para alguém, eu nunca tive presente, porque foram as vezes que minha mãe me trancou dentro de casa e ela dizia que estava com um pressentimento ruim e dizia, hoje você não vai sair de casa, né? Então, as mães que estão aqui presentes na live, vejam o quanto é importante a oração da mãe. Então, minha mãe me trancava em casa e dizia, hoje você não vai sair de casa. E todas as vezes que minha mãe fez isso, eu comecei a perceber que algo de ruim tinha acontecido e Deus tinha me livrado, né? Graças à intercessão dessas duas grandes mães que eu tenho, que é a Virgem Maria, que está no céu, e minha mãe, a Dona Célia, né? Que também, graças a Deus, ainda está aqui comigo, é viva, né? Então, a oração da mãe, ela é fundamental. Eu posso hoje dizer para minha mãe, já disse isso publicamente, em momentos de retiro, dando meu testemunho e ela presente, eu disse para ela muitas vezes, mãe, quero dizer para a senhora o que Santo Agostinho disse para a mãe dele. Quando uma mãe se ajoelha em prece, um filho se levanta. Então, você que é mãe, que está aqui, continue rezando, acreditando, porque a oração da mãe, ela é capaz de abrir as portas do céu. E a oração de mãe, eu acredito que ela comove o coração de Deus. É isso mesmo, né, Hélio? E hoje em dia a gente vê tantas mães sofrendo com os filhos, né, em situações muito difíceis, nas drogas ou em depressão, muitos jovens tentando suicídio. Então, a dor dessas mães é muito grande, né? Então, tem que continuar rezando, não desistir, porque o Senhor sempre escuta a nossa oração, né? Com certeza. No tempo propício, Ele vai realizar. O Senhor tem um plano para cada um de nós, assim como teve um plano maravilhoso para a sua vida, né, Hélio? Que grande testemunho, quantos livramentos, quantas vezes Deus te livrou, né? E hoje te tornou um grande missionário, um pai de família, né? Pela intercessão de Nossa Senhora. Que coisa mais linda, né? Hoje nós podemos ver tantos frutos na sua vida. Então, mãe que está escutando, não desista do seu filho. Reze, reze. Seu filho pode ser um grande missionário também, como o Hélio, né? Não desista de rezar, né, Hélio? Exatamente, a oração da mãe é fundamental, né? Para você ver, ó, minha mãe sempre rezava
vendo que eu estava andando com pessoas, eu andava com pessoas que já tinham cometido homicídio, infelizmente, pessoas que cometiam latrocínio, pessoas que até era traficante aqui perto da região daqui de casa, né? E graças à oração da minha mãe, embora eu tivesse com esse povo, aí é onde eu vejo o cuidado de Deus e Nossa Senhora na minha vida. Eu não cheguei a usar nenhum tipo de droga, né? Eu vejo que isso foi um ponto fundamental, né, na minha vida também. E eu acredito que foi sim também, graças à oração dessas duas mães, como eu colocava aqui, né? E é isso mesmo, as mães têm que continuar rezando, porque é o que Santo Ambrósio disse para Santa Mônica, quando ela chegou lá chorando de tanto rezar por Santo Agostinho. E Santo Ambrósio disse para ela assim, que não pode se perder um filho que custa muitas lágrimas. Então, ofereça, né, a Nossa Senhora, você que é mãe, essa sua lágrima de dor. E eu acredito que as nossas lágrimas de dor ofertadas à Nossa Senhora será transformado no melhor vinho da graça de Deus em nossas vidas. Amém. Mas conta pra gente, Hélio, como que se deu assim na prática esse seu encontro com Deus? Como que foi isso? Como que você começou a sentir a presença de Nossa Senhora na sua vida? Que você começou a lembrar daqueles textos que você rezava quando criança? Como que isso foi resgatado na sua vida de fato? Bruno, uma coisa muito interessante, embora eu tivesse afastado de Deus, vivendo no pecado, eu sempre ouvi a voz de Deus no meu coração. E comigo aconteceu aquilo que é um ditado popular, que não é uma praga, mas é uma realidade, que quem não vem no amor, pelo amor, vem pela dor. Então, eu vim pela dor, que foi quando, então, que eu comecei realmente a cair na real, de lembrar daquilo que foi os ensinamentos que eu tive da fé católica, foi quando os médicos chamaram minha mãe e falaram que o meu avô, aquele que me ensinou a rezar terço, aquele que nos ensinou a amar a Nossa Senhora, a igreja, ele não tinha muito tempo de vida. Então, meu avô disse para minha mãe assim, olha, meu maior medo é morrer sozinho. Minha mãe passou a dormir todas as noites na casa do meu avô, e ela acordou um dia de madrugada, passou a mão assim na cama, e percebeu que o meu avô não estava na cama. Então, ela começou a andar dentro de casa já, com o coração aflito, porque qualquer hora meu avô poderia morrer. Era 3 horas da manhã, minha mãe encontrou o meu avô diante de uma imagem de Nossa Senhora, rezando o terço. E aí minha mãe disse para ele assim, pai, vai dormir, olha a hora. E o meu avô disse assim para ela, eu não posso dormir, porque o meu avô estava se preparando para fazer aquilo que o catecismo chama de provação final de cada cristão, que é a morte, né? É o último inimigo que nós teremos que vencer, diz o catecismo. E meu avô terminou de rezar o texto e falou assim com minha mãe, amanhã eu quero reunir a família inteira para rezar o texto, como era costume dele fazer. Todo mundo foi rezar esse texto, com exceção, infelizmente, da minha pessoa. Eu não fui. Então, ou seja, eu troquei os meus por aqueles que não eram meus. E aí, nesse texto, meu avô passou mal. A minha mãe, meus tios, tias, queriam levar ele para o hospital e meu avô disse, eu não vou para o hospital. E aí o meu avô completou o texto com muita dificuldade, com a Salve Rainha, e disse assim, agora eu posso morrer em paz. E no outro dia o meu avô faleceu. E aí eu fiz a pior experiência que um ser humano pode fazer, que é o quê? Eu estava diante ali do caixão, do corpo do meu avô, eu chorava, eu gritava, eu pedia perdão, mas já era tarde, meu avô não estava mais ali. E eu comecei a pensar que tipo de neto eu fui. E eu comecei a sofrer porque eu comecei a pensar que o meu avô só viu minha mãe chorar por mim. Muitas vezes minha mãe ia chorando falar para ele, para o trabalho que eu estava dando, com as pessoas com quem eu estava andando. E eu sempre gosto de falar isso nos meus testemunhos, que eu aprendi da pior maneira uma frase que diz assim, por que que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Porque o remorso é maior do que a gratidão. Então, muitas vezes a gente quer deixar para dar uma rosa, né? Uma coroa de rosa, a gente não dá uma rosa para aquela pessoa em vida, e quando ela morre, às vezes a gente quer encher
ali o caixão de coroa de rosa, ou dizer que ama nesse último momento, né? Então, assim, isso foi uma dor muito grande para o meu coração. E aí foi quando eu comecei a pensar na vida que eu estava levando, o sofrimento que eu estava dando à minha mãe. Eu comecei a ver o sofrimento das mães dos meus amigos quando morreram, né? E eu ficava, meu Deus, minha mãe não merece passar por isso, porque embora eu vivia tudo que vivia, no momento de raiva, de fúria, de agressividade, eu agredia minha mãe com palavras, eu me arrependia muito porque eu amo demais a minha mãe, né? Então, eu falava, minha mãe não merece. Aí foi quando eu comecei a pensar em tudo aquilo que estava sendo na minha vida. E aí, um dia, foi o primeiro Natal, na verdade, sem o meu avô, primeiro ano novo sem meu avô, ele sempre passava aqui conosco, e o primeiro, essas datas, né, primeiro Natal, primeiro ano novo, sem quem a gente ama, é muito difícil. E aí no ano novo minha mãe falou assim, olha, vamos dar as mãos e vamos fazer algo que nós nunca fizemos aqui em família. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria e a nossa vida nunca mais será a mesma. E eu rezei o Pai Nosso e aquela Ave Maria, Bruna, eu rezei brincando e zombando daquilo. Mas minha mãe tinha razão. Aquela Ave Maria e aquele Pai Nosso mudou a nossa vida, porque dia 12 de janeiro de 2004, por volta de 7 horas da noite, eu entrei dentro da igreja e dei o meu sim a Jesus e Nossa Senhora e nunca mais fui o mesmo, né? E aí minha mãe um dia me chamou e falou assim, filho, estão querendo jogar as coisas do seu avô fora, livros que ele mesmo fazia, ele tirava xerecos e criava uma capinha e dava para o povo. Meu avô foi ele era um vicentino, né? Uma pessoa muito importante aqui na cidade, inclusive a rua onde ele morava teve como homenagem o nome dele, então era uma pessoa muito especial no trabalho da igreja e aqui no município de onde eu moro, né? E aí eu peguei as coisas do meu avô junto com minha mãe e levei para casa, né? Teve gente da minha família que ficou brigando por parte de tios e tias para ficar com o terreno, a casa do meu avô, mas graças a Deus do meu avô eu herdei aquilo que é mais importante, o maior tesouro que meu avô poderia me deixar, que foi o amor a Nossa Senhora, a fé na Igreja Católica, e eu tenho, graças a Deus, a Bíblia dele guardada aqui comigo. E aí depois de 3 meses, né, da morte do meu avô, eu já convertido, já me preparando até para pregar, enfim, caminhando na igreja, eu tive a oportunidade de ir no cemitério, onde meu avô, no túmulo dele, me ajoelhei e agradeci a Deus, porque eu costumo dizer que o primeiro milagre do meu avô, depois de morto, né, da intercessão dele, foi eu também ter me convertido. E eu tenho certeza que pela vida que meu avô tinha, eu creio que ele está no céu. E por mais que em vida ele só viu minha mãe chorar por mim, eu acredito que hoje o meu avô diante de Deus, diante da rainha do nosso coração, da nossa amada princesa Virgem Maria, meu avô se alegra e pode exaltar a Deus, adorar a Deus, e creio que é o meu grande intercessor para que a minha missão hoje produza muitos frutos. Então, basicamente foi assim. E aí, para me tomar a decisão concreta de entregar a minha vida para Jesus, me chamaram aqui em casa. Eu abri o portão, era um amigo meu, me chamando para ir na funerária, que um outro amigo nosso estava sendo velado. Chamaram ele no portão de casa, quando ele abriu o portão, ele foi executado ali. E quando eu cheguei lá no velório, vi aquele jovem dentro do caixão, com o rosto todo perfurado de tiros, suas mãos, porque ele tentou se proteger. Eu falei, então a partir de hoje minha vida não será mais a mesma. Aí foi quando eu fui para a igreja e me entreguei a Jesus e Nossa Senhora. E o pressentimento que eu tinha, que eu viveria só até os 19 anos, que eu morreria aos 19 anos, graças a Deus aconteceu, mas em um outro sentido. Eu morri para o mundo e nasci para Deus. Que grande bênção, nossa, eu nunca fui a uma pregação sua pessoalmente, mas estou aqui emocionada, como se eu estivesse, então, nossa, sem palavras, né? Amém. Para um testemunho tão lindo, e as pessoas estão falando aqui, ó, que estão emocionadas, que a família toda está assistindo e chorando. Graças a Deus.
Aí, o testemunho forte, lindo. Que coisa linda. São grandes mistérios, né, de Deus, que permite que a gente viva certas coisas que através de uma história e de um caminho vai nos conduzindo. Cada um tem a sua história e o seu caminho com Maria, né, Hélio? Você desde Exatamente. criança já tinha aprendido, já conhecia, sabia rezar o terço, né? E pelos caminhos da vida, né, você foi por outros rumos, mas, como você mesmo disse, sua mãe já havia te consagrado. Então, no tempo propício, Nossa Senhora te trouxe de volta, né? E te Exatamente. deu essa grande missão tão linda de evangelizar, de anunciar, né, no Brasil e no mundo afora. Porque, gente, o Hélio viaja muito em missão, mas é bom a gente falar, gostaria que você falasse, Hélio, assim, um testemunho assim, sobre a sua família, sobre o dom do seu matrimônio, né, que é a sua primeira missão. Como Uhum. que é isso aí com seus filhos? Você já ensina eles a rezarem o terço? Como que é isso aí? Conta pra gente. Sim, graças a Deus, eu fico, assim, fazendo aquilo que eu prometi no dia do casamento, né, que é a terceira pergunta do consentimento do matrimônio, estar aberto à vida, receber os filhos que Deus nos dá e educar na fé. Então, a gente faz de tudo aqui para educá-los na fé. Inclusive, a gente começou aqui a catequese com eles, né? Eu estou preparando os dois mais velhos para poder fazer a sua primeira comunhão. E desde o ventre eu costumo dizer que ensinar meus filhos o caminho de Deus e de Nossa Senhora é desde o ventre, porque a gente sabe que a partir dos 6 meses ali de gravidez, a criança ela já é capaz de ouvir tudo. Então, a primeira vez que os meus filhos ouviram falar de Deus foram quando eles ainda estavam dentro do ventre da mãe. Né? Do João Paulo mesmo, que era o primeiro, eu mandei fazer aquele moblezinho que põe no terço, né? Eu não quis nenhum de ursinho, com aquelas musiquinhas, não que isso seja errado, mas eu fiz um com 7 imagens de Nossa Senhora, porque eu queria, desde o berço, ensinar os meus filhos a amarem a Deus, né? Coloquei também ali uma cruz. Eu lembro que o João Paulo, já com 6 meses de vida ali, ele chorou. E eu olhei ali para a cruz e falei, João Paulo, olha para a cruz, porque São João da Cruz disse assim, quando murmurares, olha para a cruz e cala-te. Lógico, eu brincando com ele, né? E minha esposa dava risada. Então, assim, desde cedo, a gente vai ensinando eles aqui, né? E eles, graças a Deus, já conseguem, assim, experimentar aqui dentro do seio da família, que, como diz Santo Tomás de Aquino, a família é um útero espiritual, e eles já conseguem experimentar esse cuidado de Deus, de Nossa Senhora, né, naquilo que é a providência de Deus na nossa vida. E um testemunho que eu queria colocar aqui, até para não prolongar também muito, eu levando os dois mais velhos para a escola, e estava muito quente, um sol assim muito forte. E eu fiquei comovido como pai, e no meu interior eu rezei assim, Nossa Senhora, o sol hoje está tão quente, bem que a senhora poderia providenciar uma carona. E aí o João Paulo, que é o mais velho, olhou para mim e disse assim, papai, eu queria um milagre. Eu perguntei para ele, filho, qual milagre? Aí ele falou assim, ah, pai, eu queria uma carona. Aí eu pensei, poxa, eu estou rezando isso aqui no meu interior. Né? Não falei. E o menino vem falar aquilo que eu estou rezando, então é um sinal de Deus. E aí eu falei para eles, então peça a Nossa Senhora. Aí o João Paulo e o Ângelo Maria começaram a rezar uma Ave Maria. Quando eles terminaram a Ave Maria, encostou um carro do lado e falou bem assim, vocês não querem uma carona? E eles olharam para mim com os olhinhos brilhando e falou, papai, o senhor viu? Eu falei, vi, pega a mochila, entra dentro do carro que Nossa Senhora providenciou. E aí o mais interessante foi no outro dia, o sol quente novamente. João Paulo olha para mim e diz mais uma vez assim, papai, eu queria outro milagre. Aí eu já fiquei preocupado, aí já era o pai com falta de fé, né? Falei, que milagre? Ele falou bem assim, outra carona. Aí eu brinco nas pregações, né? Aí eu falei assim com Nossa Senhora é uma criança, hein? Vê lá.
Aí eu falei assim, peçam então. Eles rezaram mais uma Ave Maria e quando completaram a Salve Rainha, um outro carro encostou do lado e nos deu uma carona, né? Então eles já experimentam isso aqui em casa, esse cuidado maternal de Nossa Senhora. Até porque a gente também vive completamente aqui da providência, né, divina. Lógico que tem também a parte das camisetas que eu faço, dos livros que eu revendo. A gente não fica esperando também tudo cair do céu, né? Mas eles veem o cuidado de Nossa Senhora, né? E aí a gente vai vivendo, tentando fazer da nossa casa um cenáculo mariano, um cenáculo de amor, onde Nossa Senhora esteve presente ali com os apóstolos, que a minha casa a gente reza muito para que seja esse cenáculo do amor, onde Nossa Senhora também está presente. Naquele livro, O Movimento Sacerdotal, do Padre Gobi, eu lembro que uma vez minha esposa já estava dormindo, meus filhos também, e eu comecei a ficar preocupado com o futuro dos meus filhos, porque o mundo hoje é bem complicado. E eu fui terminar o rosário, faltava um terço. E eu fiz o cenáculo, rezei o terço e abri esse livro, que a gente tem ali uma mensagem Nossa Senhora. E a mensagem que Nossa Senhora me deu naquele dia era exatamente o título assim, As Famílias Consagradas a Mim. E ela falava assim, não tenha medo de ter filhos, né? Hoje eu já estou no sexto, nessa época eu acho que eu tinha 3 ou 4, não me lembro. E ela também dizia que ela vai morar nas famílias que é consagrada a ela. Ela vai morar nessa casa e ela vai prover do material e do espiritual, né? E a gente consegue enxergar isso, porque embora eu seja missionário, de uns 2, 3 anos para cá, eu tenho feito o quê? Eu saio 2 finais de semana para pregar e 2 finais de semana não, porque eu acredito que a minha primeira missão, minha primeira vocação não é ser missionário, mas é ser pai e é ser esposo. E se eu me ausentar muito, pode acontecer 2 coisas. Ou meus filhos vão amar muito a Deus, ou meus filhos vão ter ódio de um Deus que roubou seu pai, né? Então, Nossa Senhora tem nos dado esse discernimento. Nossa, Hélio, eu tô aqui emocionada de novo. Ai, Senhor, que coisa linda, que testemunho maravilhoso. O pessoal tá aqui falando que tá amando. E é isso mesmo, eu admiro muito a sua posição como pai, como missionário. Assim, eu tenho certeza que essa sabedoria que você tem de priorizar a sua casa, priorizar a sua família, vem através de Nossa Senhora, né? Aqueles que são filhos dessa mãe maravilhosa têm esse discernimento, sabem daquilo que é o mais importante, né? Porque não adianta nada você sair em missão e a sua casa ficar aí abandonada, né? Sua esposa sozinha com os filhos, que dá muito trabalho, né? Precisa da ajuda do pai. Então, isso é maravilhoso, Hélio, tá? Que você continue sempre esse trabalho seu lindo, essa missão. Eu gostaria que você falasse da sua loja, das suas camisas. Fala o endereço para o pessoal, para quem quiser adquirir, comprar os livros. Ok. Eu tenho uma loja no próprio Instagram, né, chamado Imaculata Stories. Né? Mas lá, se alguém entrar pelo meu Instagram, consegue achar essa nossa lojinha. Aí eu tenho as camisetas que a gente tem feito aqui em casa mesmo, né? Camisetas de Nossa Senhora, com frases de santos. E então, quem quiser passar lá para conhecer um pouco e adquirir alguma coisa, sinta-se à vontade. Amém. Depois eu vou deixar o link para o pessoal entrar, acessar, conhecer, Ok. tá bom? E agora, Hélio, eu gostaria que você nos falasse mais um pouco. A gente tem tempo ainda, vou aproveitar tudo que eu puder, né? A gente tem tempo, então estamos com o Hélio aqui, vamos continuar conversando. Muitas vezes as pessoas nos perguntam como ter mais intimidade com Nossa Senhora, né? O que você teria para nos falar sobre isso? Olha, para ter intimidade com a Virgem Maria, eu queria indicar aqui aquilo que Santo Agostinho fala que são as 2 grandes asas. Então, quem quer lançar um voo na espiritualidade, na devoção a Nossa Senhora, no seu amor a Nossa Senhora,
precisa dessas duas asas, né? Não basta somente uma asa, tem que ser as duas. E o que seria as duas asas que Santo Agostinho fala para nós crescermos na espiritualidade? Seria o estudo e a oração. Porque quando a gente começa a estudar mais sobre Nossa Senhora, a gente passa a conhecer. Ninguém tem intimidade, né? Quando eu falo assim, eu conheço alguém, eu sou íntimo de alguém, quer dizer que eu conheço essa pessoa. A um tal ponto que, pela fisionomia dela, eu sou capaz de saber se ela está triste, se ela está feliz. Por quê? Porque eu conheço a pessoa. E o estudo vai nos levar a conhecer Nossa Senhora. Não só conhecer Nossa Senhora, mas o quê? Amar Nossa Senhora. Porque o mesmo Santo Agostinho diz, ninguém ama aquilo que não conhece. Mas a intimidade que eu quero trazer aqui é intimidade em que sentido? Em se tornar a mesma coisa com Nossa Senhora. Porque se Santo Agostinho diz assim, ninguém ama aquilo que não conhece, Santo Tomás vai dizer que nós nos tornamos naquilo que nós amamos. Que olha, gente, vocês estão anotando? Eu estou anotando aqui, pessoal, anotem, tá? Isso. E essa é a proposta, né, da verdadeira devoção, da consagração, se tornar uma cópia viva de Nossa Senhora, né? Então, assim, estudar. O estudo a respeito de Nossa Senhora é a primeira obrigação de um escravo, de um devoto, de um filho de Nossa Senhora, né? E, beleza, falamos uma boa parte aqui já sobre o estudo. E aí entra o quê? A oração. Porque vai dizer também o São Maximiliano Maria Kolbe, que a Imaculada só se conhece de joelhos, só estudando sobre Nossa Senhora, mas rezando, né, tendo experiência com ela, que a gente vai tendo esse encontro com a Senhora, essa intimidade com Nossa Senhora. E talvez, né, Bruna e a que estão nos ouvindo, no início se torna até um pouco difícil, pode ser até um pouco mecânico, mas eu sempre falo para as pessoas que tudo é a prática, né? Então, assim, igual, por exemplo, vamos aproveitar aqui o desafio que a Bruna tem lançado para nós nesse mês de outubro. Então, faça um propósito de rezar um texto todo dia. Eu tenho dificuldade com Nossa Senhora. Comece rezando um texto todo dia, que pode ser que durante uma semana você ainda tenha dificuldade com Nossa Senhora. Mas quando você vai exercendo a prática de rezar o texto, gente, é impossível continuar com algum bloqueio ou com dificuldade em relação a Nossa Senhora. E outras coisas que eu ensino disso são coisas simples, né? Alguém eu vi aqui, está falando sobre o hábito. Inclusive o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, até fala isso, que a repetição do ato cria um hábito. Então, se eu começo a repetir, né, repetindo o ato de rezar o texto todo dia, eu vou criar um hábito de rezar o texto todo dia. E quando a gente fala de criar hábito, não é simplesmente de uma maneira mecânica, de cuspir uma Ave Maria atrás da outra, mas é que o texto vai fazer parte da minha vida. Então, chegou a noite, eu não rezei o texto, aí eu fico, nossa, tá me faltando alguma coisa. Aí eu penso, nossa, não rezei o texto. Por quê? Porque o texto agora faz parte da minha vida. E outras coisas que são coisas simples, né? Acordar pela manhã, fazer o sinal da cruz e a Nossa Senhora pedir bênção, consagrar o dia. No final da noite, agradecer pelo dia, pedir bênção novamente. Coisas assim de ter esse contato, essa intimidade nossa mesmo. Tem que tomar alguma decisão difícil na vida, eu não sei qual decisão tomar. Pega o texto, vai para diante da imagem da Senhora e peça a ela um conselho, né, de contar tudo realmente assim para Nossa Senhora. É assim que a gente vai criando aí as nossas intimidades com a nossa mãe. Gente, que grande graça, que testemunho maravilhoso. Hélio, volta, por favor. Probleminhas técnicos acontecem. Hélio, e agora? Vamos Agora ver? estou ouvindo. Perfeito. Glória a Deus. Senhor, obrigada, minha mãe querida. Amém. Então, de onde nós paramos? Sobre a oração do Rosário, né? Sim. Como é importante, como eu tenho experimentado isso na minha vida, sabe? Porque depende de nós. Depende da minha decisão de pegar o meu terço e de me colocar em oração. Porque
não tem outro jeito, né, Hélio, de ter intimidade. Depende de nós. Até que a oração do terço se torne um hábito e que a gente consiga rezar com mais leveza, com mais tranquilidade, sabe? Porque no início talvez seja maçante, seja mesmo difícil, mas com o tempo nós vamos colhendo os frutos, né, Hélio? Com certeza. Tenho certeza que você deve ter mais testemunhos aí para contar pra gente. De Nossa Senhora, eu tenho vários. Ah, então conta aí pra gente. Ó, eu vou contar um que eu gosto de falar ele, porque, assim, na minha opinião, ele é bem impactante, né? Uma vez eu fui pregar num retiro de carnaval, aqui em Brasília mesmo. E eu fui para diante do Santíssimo Sacramento e rezei o rosário lá, os 4 terços, pedindo para que todas as graças acontecessem pelas mãos de Nossa Senhora. E no momento da pregação tinha um jovem que ele chorava muito, que ele tremia assim na cadeira. Eu até brinco, né? Que interiormente eu disse para Jesus, Senhor, é somente para converter e não recolher, não precisa recolher ele agora, né? A não ser que era para a salvação da alma dele. E aí, quando acabou o retiro, ele me chamou e falou bem assim, irmão, você me ajuda a renunciar a uma coisa? E eu disse para ele assim, olha, eu nem sei o que é, mas para renunciar ao que não presta, você pode contar comigo. Ele me deu, Bruna, um 38 cromado desse tamanho assim, ó, mais ou menos do tamanho da Bíblia, né? Minha Aí imagina eu chegando em casa com 38, mostrei para minha mãe até ficou assustada, né? Deve ter pensado, você voltou para o mundo? Eu falei, não, renunciaram, né? E aí eu levei aqui em um tio da paróquia, a gente é costume aqui chamar os mais velhos de tios, né? E ele é serralheiro e aí nós destruímos ali completamente, né, essa arma, né? Então, assim, esse é um dos testemunhos, assim, bem forte, né? E só relembrando que o que eu fiz não é porque era eu que estava pregando, mas porque fiquei diante do Santíssimo Sacramento, rezando o rosário e pedindo para que todas as graças acontecessem pela intercessão dela, né? Então esse é um dos, que são vários, né? Aí, ó, o pessoal tá pedindo, Hélio, indicação de livros para estudo sobre Nossa Senhora. Ah, sim. Ó, gente, indispensável, quem não conhece, que eu acredito que uma boa parte já conhece, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. É um livro que mudou minha vida, mas que mudou a vida de São João Paulo II e tantos outros. E esse aqui também, ó, né, para começar, os Glórias de Maria, muitas coisas que eu uso na minha pregação, frase de santos, é tudo tirado desses 2 livros. Ó, Aqui, ela ó. tem ali, né? E aí tem vários outros livros, né? O Segredo do Rosário, que foi escrito por São Luís Maria Grião de Montfort, que é maravilhoso. Nós temos um outro livro do servo de Deus, o Padre Júlio Maria, que o nome do livro é Porque Amo Maria, que é maravilhoso. Tem um outro que é As Defesas de Santo, de meu pai santo, não, já estou canonizando um homem antes do tempo, do servo de Deus, o Padre Júlio Maria, que é em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes, né? Inclusive o Celito, que está aqui na live, que é um amigo nosso, vai lançar agora, está uma pré-venda de um novo livro do Padre Júlio Maria também, em defesa de Nossa Senhora. Então tem vários livros, né? Mas esses livros que você está indicando tem na sua loja, Hélio? Não, até que não tenho, né? Porque ultimamente eu tenho mexido mais com, como é que fala? Com camisetas, né? Uhum. E os livros, quando eu pego para revender, geralmente eu pego com Anderson Reis, né? Sim. Vale a pena, que ele também vai estar com você, né? Mais para frente. E aí ele tem a editora lá, que é... Como é que é o nome da editora? Imaculada.com. Tem vários livros Mariano ótimo lá. Certo. Então, pessoal, estamos caminhando para o fim. Hélio, gostaria que você deixasse uma mensagem, mais para a gente ir finalizando já agradecendo a sua presença. Muito obrigada. Gente, eu vou deixar a live salva, tá bom? Para vocês enviarem para todo mundo que não esteve aqui
A live vai ficar salva pelas próximas 24 horas, então ainda dá tempo de muita gente assistir, né? Uma mensagem que você poderia deixar para as famílias, para os jovens, para todos que estão ouvindo agora, sobre a importância de caminhar com Maria. Como que muda, né, a nossa vida? O que você pode deixar para essas pessoas? O cuidado de Nossa Senhora nas famílias, nós conseguimos enxergar em João capítulo 2, que foi as bodas em Caná da Galileia. Ali é um exemplo de que uma casa, uma família, um casal que tem Nossa Senhora, nunca vai faltar o vinho da graça. Por exemplo, eu falei um pouco de como era a minha história antes de entrar na igreja, né, de uma família cheia de briga, de discórdia, de desunião. Mas depois que eu entrei na igreja, que eu trouxe Nossa Senhora para dentro da minha casa, por exemplo, 3 anos atrás eu realizei um sonho de separar 3 dias da minha agenda e fiz um retiro só para minha família, onde estava minha mãe, meus irmãos, sobrinho, afilhados, né? Então, ou seja, e eu vejo que tudo isso é fruto do cuidado realmente de Nossa Senhora, né? Então, as famílias levar de fato Nossa Senhora para dentro da sua casa e acreditando de que Nossa Senhora vai ceder para que o vinho novo nunca falte. Que uma experiência que eu tive um dia chorando diante da imagem de Nossa Senhora, colhei minha lágrima com a ponta do dedo assim e coloquei na palma da mão da imagem e disse para Nossa Senhora chorando, totus tus. Ela, como rainha do meu coração, como minha amada princesa, senhora da minha vida, ela sabia porque eu estava chorando naquele dia. E dizendo a ela totus tus, entregando aquela lágrima, me veio uma emoção no coração como se Nossa Senhora estivesse me falando assim, que todos os seus filhos que ofertarem a ela sua lágrima de dor, essa mesma lágrima de dor vai ser transformada no melhor vinho da graça de Deus na nossa vida. Então, leve Nossa Senhora para sua casa. Eu não sei quantos anos na sua casa você está enchendo as talhas da sua vida com lágrima de dor, mas oferte a ela, porque o milagre pelas mãos de Nossa Senhora acontece de maneira abundante. Minha mãe não pediu para Nossa Senhora um filho que fosse missionário, que saísse por aí evangelizando. Minha mãe pediu para Nossa Senhora um filho que parasse de ser ignorante, que voltasse a falar com os irmãos e que fosse para ela na missa aos domingos. Mas assim como em Caná, era final de festa. Precisava, em final de festa, transformar logo 6 talhas de água em vinho. O que eu quero dizer é que o milagre pelas mãos de Nossa Senhora é de uma maneira abundante. E se Nossa Senhora estiver na sua casa, nada vai faltar, porque ela é a mãe da divina providência. Ele, eu tô aqui chorando já. Pois é, eu tô me segurando desde o início aqui, aí você fica chorando, aí não dá certo, né? Ô, gente, porque eu falo, quem me acompanha sabe, né, que nós esperamos pelos nossos filhos, nem sempre é fácil esperar, mas como ele diz, todas as lágrimas serão transformadas no melhor vinho. E isso eu tenho vivido através das pessoas que Nossa Senhora tem colocado na minha vida, conhecendo tanta gente linda que tem me ajudado, que tem caminhado comigo e assim colhido tantos frutos, sabe? E isso tudo que está acontecendo é por pura graça de Deus, né? A gente aprende a esperar, mesmo com a dor, mas com Nossa Senhora a nossa cruz se torna mais leve. Com alegria essa espera. Ai, gente, Hélio saiu. Tô aqui chorando. Travou, vocês estão me ouvindo? Faltam 9 minutos. Gente, olha, eu estou aqui sem palavras, porque, nossa, um testemunho desse, eu tinha certeza que ia me edificar e edificar vocês também. Então, agradeço muito, Hélio, pela presença, pelo dom da sua vida. Muito obrigada. Nossa, tô aqui emocionada. E é isso, gente. Continuem acompanhando
a tag Meu Caminho com Maria. Vamos juntos crescer na fé. Faça o propósito de rezar o terço todos os dias. Se você já reza o terço, passe a rezar o rosário. E olha, eu te falo, tudo na sua vida vai ser transformado pelo poder da oração, né? Se apegue com Nossa Senhora, que vai dar tudo certo, tá? O seu impossível vai se tornar realidade dentro do plano de Deus. Ele conhece a tua dor, ele sabe das tuas lágrimas, como sabe das minhas. Então, não desistam, tá bom? Continuem firmes, que vai dar tudo certo. Vamos voltar com o Hélio aqui para a gente despedir. E olha, sexta-feira tem vídeo novo no canal, tá bom? Hélio, Tinha saído, luta, né? Essa tô me live, cara. recompondo aqui. Tá. Mas aí uma coisa, né? Como eu vi aqui que o pessoal falou que ainda tem 8 minutos, se eu ainda puder falar mais alguma coisa. Claro. Isso que eu falei, não só na minha vida, que o milagre pelas mãos de Nossa Senhora vai ser de maneira abundante, né? Eu creio, Bruna, que com todo o sofrimento, né? Seu, do seu esposo e de tantas outras mulheres que talvez está aqui assistindo a live também passa dificuldade. Eu creio que quando o milagre vir, vai ser de uma maneira abundante que vai surpreender vocês. Vocês podem ter realmente certeza disso, porque se uma mãe na terra não abandona um filho, quanto mais Nossa Senhora, né? E uma das coisas que eu queria dizer, assim, de modo especial para você, Bruna, né, do seu apostolado, por exemplo, você está ajudando pessoas da minha comunidade que tem um desejo de ser mãe, que até agora também não veio. Você tem sido um canal da graça para essas pessoas, né? Então, assim, por enquanto não veio os filhos de sangue, mas Nossa Senhora tem te presenteado com muitos filhos na fé. Nós que temos acompanhado o seu apostolado, as pessoas que fala que foi alcançado pelo dom da sua vida. Então, assim, a sua maternidade, ela é bem mais fecunda do que a gente imagina. Ah, isso só foi possível através de Nossa Senhora, né? Eu já me sinto muito mãe porque eu olho para essa mãe aqui. É só por isso que eu olho para ela. Então, tudo fez sentido para mim, né? Que essa dor passou a ter sentido, né? Porque sofrer por sofrer não tem sentido. Mas quando nós entregamos o nosso Exato. sofrimento aos pés da cruz, tudo faz sentido e nós colhemos muitos frutos, né? Não por mérito nosso, mas por graça de Deus, né? Então, Amém. não sei se nós temos mais tempo, mas agradeço de coração, viu, Hélio? E nós teremos mais uma live com o Hélio, né, Hélio? Hélio vai fechar Graças com a chave Deus. de ouro para nós. Então, Tamo continue aqui, tô acompanhando, agora- viu, gente? Acompanhe o Hélio, sigam o Hélio. Tudo que ele faz é maravilhoso. Vocês conheceram ele aqui agora. Tenho certeza que muita gente já conhecia, mas essa pessoa é maravilhosa. Então, sigam o Hélio lá, tá bom? Amém. Obrigado, viu, Bruna, pelo convite. É sempre uma alegria poder estarmos juntos sobre o propósito mariano. Gosto de usar a frase de São Bernardo: para mim não existe uma maior alegria do que falar das glórias da Virgem Maria. Então, conte sempre comigo e estaremos sempre aqui à disposição, não somente para fazer live, mas também para rezar quando estiver passando aí por momentos de provação, que faz parte da vida do cristão. Conte conosco. Amém. Somos irmãos, gerados no mesmo ventre e pertencemos à mesma senzala santa pela consagração à Nossa Senhora. Amém, agradeço. Gente, quem quiser tirar o print para poder enviar para as pessoas, a hora é agora, hein? 1, 2 e... Então, Hélio, vamos rezar juntos uma Ave Maria? Acho que dá tempo ainda para fechar Com essa certeza. live, né? Com a nossa mãe, saudando a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, Cheia o de Senhor graça. é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre vós. as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, amém. Que Nossa Senhora
acompanhe e guie sempre pelo bom caminho, né? Um beijão para todos vocês. A próxima live será com a Aliara, ali, Totus Tools, que tem um testemunho lindo também. Então, anotem aí para vocês não perderem, tá bom? Então, beijo, Hélio. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram até agora. Seguimos juntos, com Nossa Senhora caminhando Amém. conosco. Salve Meu Maria. caminho com Maria. Salve Maria. Salve Maria. Até a próxima. Um abraço. Boa noite para todos.